Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então este é um simples tutorial sobre como montar uma atividade no Google Forms. Vamos lá? Então vamos lá. Tem algumas formas para começar um formulário, né? Então geralmente a gente posta no Google Sala de Aula. Então você vem aqui atividade, criar. Aqui você tem duas possibilidades. Você pode vir aqui em atividade. Aí, depois que você clicou em criar atividade, você clica em criar formulário. E ele vai criar um formulário aqui para você, né? Outra possibilidade é você já ir direto aqui em criar atividade com teste. E aí ele já cria automaticamente um formulário, né? Esse recurso é interessante porque no caso do G Suite, do e-mail institucional, ele faz a importação das notas. Outra opção é que você pode criar um formulário para qualquer coisa, mesmo que não seja para usar no Google Sala de Aula, né? Então você pode entrar no seu e-mail institucional. Então, por exemplo, eu coloco aqui no Google, já fica logado no meu e-mail institucional. Eu clico aqui nos 3 pontinhos e crio o formulário. Então, vamos criar um formulário. Você dá o título que você quiser, né, para o seu formulário. Então, vou colocar aqui tutorial. Aí você clica aqui em cima, ele já copia o título que você colocou. Na descrição, a descrição que você achar melhor para a sua atividade. Bom, aí vamos para as possibilidades que o Google Forms tem. Então, você pode inserir texto, pode inserir vídeo, pode inserir imagem. Então, vamos começar com o vídeo, né? Aqui do ladinho, a gente tem os ícones, adicionar perguntas, importar perguntas, adicionar título, adicionar imagem, adicionar vídeo e adicionar sessão. Então, vamos aqui em adicionar vídeo. Você pode fazer a pesquisa direto aqui no YouTube, então colocar um assunto, por exemplo, e ver qual vídeo que aparece e você usar esse vídeo, né? Aí fica aqui o vídeo, você coloca a instrução para os alunos. Ou você pode já ter pesquisado, que é normalmente o que a gente faz, né? Nós pesquisamos antes o vídeo que a gente quer usar com os alunos, e aí você copia a URL desse vídeo. E aí você copia. Aí, para copiar a URL, né? Você pode, se ele for do YouTube, você pode colar a URL aqui mesmo e ele vai achar. Ou você pode pôr aqui no espaço para URL, ele também acha. As duas formas funcionam. Tá? Seleciona e inserir o vídeo, né? Assistam ao vídeo a seguir, certo? Então, essa é a possibilidade de inserir vídeos no Google Forms. Você pode inserir imagens. E aí, nós temos aqui, do lado do espacinho em que você digita a pergunta, esse quadradinho, esse ícone de imagem. Você clica nele, ele vai te dar as opções. Então, fazer o upload é quando a imagem está no seu computador ou na sua nuvem do Drive e você vai pegar essa imagem de lá. A câmera seria usar a própria câmera do seu notebook ou do seu celular enquanto você está fazendo.
por URL alguma imagem que você pesquisou e você coloca o link dela aqui. O seu Google Drive, que é onde ficam muitas das nossas, né, dos nossos arquivos. E a pesquisa. Então, se você não tem essa imagem pesquisada previamente, você pode aproveitar enquanto você está criando o formulário para pesquisar. Eu prefiro pesquisar as imagens antes. E aí eu já deixo uma pasta com as imagens que eu quero usar na atividade para ficar mais fácil para localizar, né? Então eu tenho uma pastinha aqui, imagens para atividades. E aí eu vou numerando porque eu sei que a que eu quero é sempre a mais recente, né? É sempre a última. Então vou pôr aqui uma tirinha. E aí você põe a sua pergunta e aí as suas múltiplas escolhas ou as outras opções que você tem para criar o formulário, né? É possível também inserir imagem nas alternativas. Então, por exemplo, teve uma atividade que eu queria colocar placas de advertência para eles lerem o que estava escrito na placa. E aí eu inseri as imagens. Então, se você colocou aqui a opção de múltipla escolha, você vem opção 1, tem o ícone da imagem igual ao que tem aqui em cima, e aí você clica e faz o mesmo procedimento, né? Então, a imagem que eu tinha separado para usar, né, que eram as plaquinhas, ela vai ficar na alternativa. Se você quiser, você pode inserir um texto junto com a imagem, de repente a imagem não está tão clara, né, quanto ao texto, e aí você pode inserir um títulozinho para ela também. E as suas alternativas vão ficar com uma imagem. Outro ponto também na hora de criar uma atividade no Google Forms é a questão do texto. Todo texto que você colocar aqui na pergunta, ele fica sem formatação, tá? Então vamos supor que você tem uma atividade pronta lá no Word que você já preparou e você quer inserir a questão, né, aqui no Google Forms. Você quer copiar do seu Word para o Google Forms. Se você colocar um texto como esse, vamos supor, eu vou pegar aqui uma estrofe desse poema e colocar aqui, ele vai ficar tudo grudadinho, né? Então você não consegue dar Enter para fazer a formatação. Então, o que você tem que fazer? Transformar esse texto em uma imagem. Então, como que eu transformo um texto numa imagem, né? Você pode fazer o print, mas aí vai depender de como esse texto está formatado, de como ele está no arquivo. Então, por exemplo, aqui, se eu quisesse dar um print desse texto, que é uma letra de música, eu não ia conseguir pegar a tela toda. Então, a outra opção que você tem é transformar esse texto em uma imagem. Como você vai fazer? Então, você seleciona o texto todo e copia. Cliquei com o botão direito, copiar. Aí você abre um documento em branco do Word. Você clica com o botão direito, opções de colagem. Então, tem várias opções. Essa daqui, ó, é colar como imagem. Você vai clicar nessa opção. E aí o seu texto virou uma imagem. Você pode clicar sobre o texto, novamente o botão direito, salvar como imagem, e aí você salva no seu computador e vai fazer o processo de inserir a imagem no formulário como você fez com os outros. Aí você volta no formulário, vai na opção de inserir imagem, fazer upload. Aí você vai lá na imagem que salvou e insere, e o texto fica na formatação certinha que você gostaria, né? Com todas os parágrafos, os versos organizadinho. Tá? Uma coisa que facilita muito, né, no Google Forms, se você já tem uma atividade pronta em PDF ou no Word,
é você copiar, né? Copiar e colar. Inserir lá no seu formulário. E também copiar as alternativas. Então, seleciona, Ctrl C, vai lá no espaço da primeira opção, Ctrl V, né? E ele copia as suas alternativas, certo? Bom, quando a gente cria uma pergunta, nós temos as opções do múltipla escolha, que é o mais comum usado no formulário, resposta curta, que é para uma questão objetiva, parágrafo, quando você quer que o aluno escreva um pouco mais para a resposta longa, caixa de seleção, quando o aluno pode marcar mais de uma opção, então você vai colocando aqui as opções e na hora de responder, ele pode marcar mais de uma. Grade de múltipla escolha, dá para fazer por colunas, quando você quer relacione, né? Então você coloca aqui e ele vai ter na outra coluna o que ele quer, o que você quer que ele relacione. A mesma coisa de caixa de seleção, se você quiser que ele relacione mais de uma opção. Upload de arquivos, que é quando você quer que ele adicione, por exemplo, a resposta, uma imagem que ele fez, se você pediu para ele desenhar um mapa mental. E aí ele vai permitir que os participantes façam o upload no Drive, e aí você coloca continuar, e você faz a pergunta, e o aluno, na hora que estiver respondendo, ele vai adicionar uma foto, uma imagem que ele pesquisou, e essa imagem chega para você quando ele responder. Outra possibilidade que tem também é na estrutura do formulário, quando você não quer que ele veja a próxima questão, por exemplo, você pode fazer por sessão. Então, você quer que, por exemplo, ele assista o vídeo e depois ele responda a pergunta, né, que ele não pule. Então, você cria uma sessão, sessão 1, tutorial, assistir o vídeo, né? Sessão 2, responda as perguntas. E aí, quando você coloca para visualizar, ó lá, só aparece o vídeo, né? Aí ele tem que assistir e clicar em próxima. E aí vai aparecer a segunda sessão, né? Tudo que tiver na outra sessão. Se ele quiser voltar no vídeo para responder, ele pode. Ele clica aqui em voltar. E aí ele pode assistir de novo para depois continuar, caso o vídeo tenha instruções de como fazer o formulário, né? Para finalizar, eu acho legal que o formulário sempre tenha uma visualização que seja bonitinha, né, que seja agradável. Então você pode aqui escolher um cabeçalho personalizado. Então você clica aqui na paletinha, você pode escolher uma imagem. Pode ser os temas prontos ou você pode criar o seu cabeçalho e aí usar esse cabeçalho que você criou. Clique em concluído. E aí, normalmente ele já harmoniza as cores, mas você pode escolher também como você quer que fica. O plano de fundo pode mudar as cores também e pode mudar a fonte. Tem algumas opções de fonte. Você pode criar a sua própria personalidade dos seus formulários, né? Já que é o recurso que a gente tem usado mais nesse momento, vamos deixar ele um pouquinho mais agradável. Onde que eu crio esses cabeçalhos, né? Essas artes. Então, existe o Canva. E aí eu vou fazer um outro vídeo menorzinho mostrando como usar o Canva, tá? Bom, pessoal, com relação ao formulário é isso. Dá para fazer bastante coisa, bastante tipo diferente de atividade.
Eu não uso o formulário só para verificar conhecimento, como se ele fosse atividade de apostila ou se ele fosse uma provinha, né? Eu uso o formulário também para fazer perguntas para eles que eu faria durante a aula e agora eu não posso fazer porque a gente está distante, né? Então, por exemplo, eu estava com dúvida sobre como fazer a correção da atividade. Então, eu fiz um formuláriozinho de enquete e perguntei para eles, né? E aí eu tenho uma noção do que eles responderam. Então, nesse caso, eu perguntei: você sente a necessidade de uma atividade de correção? Os vídeos, você assiste até o final? Você participa do Meet? Você assiste a gravação do Meet? Então, por exemplo, aqui eles me responderam que eles assistem, né? 75% assiste a correção, assiste até o final, 70%. Isso dá uma animadinha para a gente continuar fazendo. 60% assiste a gravação, né? Aqui ficou dividido a correção. Metade prefere no encontro virtual, metade prefere em vídeo gravado. Então, eu uso também para ter esse tipo de conversa com eles. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei um vídeo para eles assistirem e responder. Era alguns sobre informações do vídeo, né? Mas alguns eram sobre opiniões deles mesmos, né? Qual que é a sua palavra favorita? Que palavra que você acha estranha, né? Enfim, para a gente deixar um pouco mais leve e mais pessoal essa relação com eles por meio dos formulários, por meio do Google Sala de Aula. Espero ter ajudado vocês, espero ter colaborado para a criação dos formulários de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Obrigada e até mais.